Sabe essa tecnologia toda que a gente usa no dia a dia? A origem dela é muito mais surpreendente do que se imagina, bem antes de qualquer computador sequer existir. Hoje, a gente vai conhecer a história da mulher que, lá no século XIX, conseguiu imaginar o nosso futuro digital, Ada Lovelace. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta. Quem escreveu o primeiro algoritmo da história? Ou seja, quem foi a primeira pessoa a criar uma receita ou um passo a passo detalhado para uma máquina conseguir fazer uma tarefa complexa? Se algum nome famoso da tecnologia moderna veio à cabeça, prepare-se para a surpresa. A verdade é que a origem da programação é muito, mas muito mais antiga do que a maioria das pessoas pensa. Pois é, a resposta é uma mulher que viveu no século XIX, uma mente absolutamente visionária chamada Ada Lovelace. Vamos mergulhar na história dela. A história da Ada já começa com uma combinação bem incomum de talentos, uma mistura de arte e ciência que acabou moldando a visão única que ela tinha do mundo. Então, Ada nasceu em 1815 e ela era filha de ninguém menos que o famoso poeta Lord Byron. Só que a mãe dela fez questão de garantir que Ada tivesse uma educação super rigorosa em matemática e lógica, algo que era praticamente impensável para mulheres naquela época. E foi justamente essa mistura de imaginação herdada do pai com o rigor analítico da mãe que a preparou para o que estava por vir. Agora, a gente entra no cenário onde a genialidade da Ada realmente brilhou. E não era um laboratório cheio de tecnologia, não. Era, na verdade, o conceito de uma máquina que era revolucionária para o seu tempo. O ponto de virada acontece quando Ada foi chamada para traduzir um artigo sobre a máquina analítica, que era um projeto de um computador mecânico. Mas ela não era do tipo que se contentava com um pouco. Ela não só traduziu o texto. Ela adicionou as próprias anotações. E olha, foram essas anotações que mudaram a história. E é exatamente aqui que a visão da Ada vai para outro nível. Enquanto todo mundo olhava para aquela máquina e via só engrenagens e números, ela enxergou um universo inteiro de possibilidades. Então, o ponto crucial é esse aqui. Para os seus criadores, a máquina analítica era, no fundo, uma calculadora superpotente. Mas para Ada, era muito mais. Ela teve o estalo de que a máquina não precisava trabalhar só com números. Ela podia manipular qualquer tipo de símbolo. Essa ideia foi simplesmente revolucionária. Se a máquina pudesse manipular símbolos, seguindo um conjunto de regras, ela poderia processar qualquer tipo de informação. Essa é a semente de tudo que a gente conhece como computação. A capacidade de um computador de hoje lidar com música, imagens, textos, tudo se baseia nesse salto conceitual, sair dos números e ir para os símbolos. E o mais incrível é que a Ada não ficou só na teoria, sabe? Ela colocou essa visão no papel de um jeito tão concreto, tão detalhado, que aquilo se tornou um verdadeiro marco. Lá nas anotações dela, especificamente numa parte que ficou famosa como a nota G, ela fez algo que nunca tinha sido feito antes. Ela escreveu o que hoje todo mundo reconhece como o primeiro programa de computador do mundo. E não era um programa qualquer, não. A tarefa era uma sequência de instruções para a máquina calcular os números de Bernoulli, que é uma série matemática bem complexa. Ou seja, ela não só imaginou, ela demonstrou na prática como aquela visão de computação dela poderia funcionar. O que fascina é ver a estrutura do pensamento dela. Ela desenhou um passo a passo super claro. Primeiro, organizar os dados de entrada. Depois, definir a sequência exata de operações. Controlar todo o processo usando cartões perfurados. E, por fim, gerar um resultado. Isso, na sua essência, é a lógica da programação. A metodologia dela era simplesmente brilhante. Ada chegou a criar tabelas, como essa aqui, para mapear o processo inteiro, definindo variáveis, operações e o que a máquina deveria fazer em cada etapa. Era basicamente um plano de execução super detalhado, um rascunho de um programa de software mais de 100 anos antes do primeiro computador eletrônico ser construído. Certo. Então qual é o saldo final? Qual é o legado que a Ada Lovelace deixou pra gente? Vamos ver como essas ideias lá do século XIX formaram o nosso presente digital? O trabalho da Ada basicamente estabeleceu os pilares da computação. Ela sacou a diferença entre dados e instruções, que hoje a gente entende como os arquivos e o software que abre esses arquivos. Ela imaginou a necessidade de registrar o estado da máquina, que é a base da memória do computador, e ainda previu o uso de um meio físico, como os cartões perfurados, para inserir os programas na máquina. É de cair o queixo se a gente parar para pensar. A máquina nem existia de verdade ainda, mas a Ada Lovelace já tinha estabelecido toda a base conceitual da programação.
Ela provou que era possível dar instruções para um equipamento seguir uma lógica complexa. No fim das contas, cada linha de código que é escrita hoje, cada aplicativo que a gente usa, segue a mesmíssima lógica fundamental que a Ada estabeleceu lá atrás. O raciocínio é o mesmo. Então fica a reflexão. Se ela conseguiu enxergar tão longe no futuro naquela época, o que mais ela teria previsto se tivesse tido a chance?